Então vamos começar falando aqui, pessoal, e definindo, né, o que vem a ser os gaps e por que eles acontecem, né? Então os gaps nada mais, nada menos são do que a diferença, né? Deixa eu só aumentar aqui. Aí. Então a diferença entre o fechamento de uma barra e a abertura de outra. Quando eu digo uma barra, candle, né, dá na mesma, tá, pessoal? Então, num determinado dia, ou semana, ou mês, o mercado fecha num determinado valor e no outro período, na outra barra, a gente tem uma abertura num valor diferente, seja abaixo, seja acima, né? Isso é o gap. A tradução de gap é buraco, né? Então é um buraco que fica ali no nosso gráfico. Quem foi um pouquinho mais perspicaz aí já consegue já determinar algumas coisas, né? Por exemplo, um gap de alta num gráfico semanal, ele é muito mais relevante que um gap de alta no gráfico diário, né? Então, há graus de importância dos gaps, né? Hoje, inclusive, é o primeiro dia útil do mês de dezembro e nós temos vários gaps em relação ao fechamento do mês passado. Se esse gap ficar aberto, né, ele tem tudo, né, para ser um determinado tipo de gap, que é o gap de fuga, a gente vai detalhar mais aqui. Então, nem todo gap é importante, mas alguns gaps são absolutamente importantes. E por quê? A gente vai se ater aqui, pessoal, num primeiro momento, nos exemplos dos gaps do gráfico diário, tá? Que é o que vai ter todo dia, né? Por que os gaps acontecem, né? Porque há descontinuidade, número 1, de negociação, né? O mercado para de negociar todos os dias, o mercado termina ali, no nosso caso agora às 18 horas, péssimo horário, né? Eu detesto esse fechamento da bolsa. O fechamento normal da bolsa é às 17, né? Então, fechamento às 18 e dentre o fechamento de hoje e a abertura do pregão amanhã, pode acontecer um monte de coisa, você concorda comigo? Vai ter o movimento da China, vai ter o movimento lá da Bolsa do Japão, aí vai ter a madrugada toda, vai ter a abertura dos futuros americanos, futuros europeus, e aí o petróleo, e aí a minério de ferro, e aí o Trump falou não sei o que, enfim, essa descontinuidade, né, com o mercado fechado e os eventos que naturalmente vão acontecer, produzem, né, uma quebra de expectativa nos participantes, que se obrigam, né, a pagar mais caro se eles querem comprar ou a vender mais barato se eles querem vender, tá? Então, o que você tem que entender? Que o gap existe porque há descontinuidade de negociação e porque os eventos, nesse período que a bolsa está fechada, não são descontínuos, né? Os eventos continuam sendo contínuos, entendeu? Ou seja, se a bolsa negociasse 24 horas por dia, 7 dias por semana, essa aula aqui não existiria, pouco provável, existiriam raríssimos gaps, tá? Da mesma maneira que é muito raro a gente ter um gap no intraday. Durante o pregão, o mercado parar de negociar um determinado valor e abrir um outro valor. Isso acontece, mas é bem raro, tá? Então, vamos colocar aqui a diferença entre o fechamento de uma barra e a abertura da outra, né? Os gaps acontecem por conta do fechamento dos mercados e da descontinuidade, melhor assim, né? Descontinuidade dos negócios, certo? Se a bolsa, mais uma vez, negociasse 24 horas por dia, 7 dias por semana, os gaps não existiriam. Fechou? Então é bem simples. Vamos colocar um gráfico aqui, vamos já exercitar aqui e visualizar alguns gaps, tá? Então aqui nós temos um gap, o gráfico da Ambev, tá? Perfeito? E a gente já pode aqui visualizar alguns gaps. Depois a gente vai aprender a classificar esses gaps, tá? Então aqui, ó, nesse dia, ó, o mercado fechou aqui nesse ponto, abriu aqui nesse patamar. Então aqui nós temos um gap que ainda está aberto, tá? Na grande maioria das vezes, pessoal, os gaps eles acabam sendo fechados, né? Vamos pegar aqui, por exemplo, ó, o gap de sexta-feira, né? De quinta para sexta. Então aqui foi o fechamento de quinta. Na sexta o mercado abriu aqui, ó. Concorda? Então houve um gap aqui, só que esse gap foi fechado, né? Da mesma maneira aqui, ó. Aqui, ó. Esse aqui foi o fechamento desse dia. No dia seguinte o mercado abriu aqui embaixo, mas o mercado foi lá e fez o quê? Ó, ele negociou naquele vazio, então o gap não ficou aberto. Então é bem comum os gaps serem
fechado, se não no dia seguinte, né, 2, 3 dias depois, como é esse caso aqui, ó. Nesse dia que o mercado fechou nesse dia, abriu aqui, né? Ou seja, o mercado foi lá e deixou um gap aberto. Não fechou no mesmo dia, fechou 3 dias depois, tá? Então, a maioria dos gaps tendem a ser fechados. Essa é a verdade, a grande maioria, tá, pessoal? Ó, aqui um outro exemplo, o mercado fechou nesse valor, abriu aqui, mas no intraday o mercado foi lá e fechou o gap, tá? Hoje nós tivemos um gap ou não, pessoal? Nós tivemos um gap ou não? Sim, nós tivemos um gap, tá? E um gap muito importante. Ele não é um gap visual no gráfico, tá? Então, para mim, pessoal, é aí que vem o toque de cada trader, tá? Alguns traders vão dizer que isso aqui não é um gap. Por quê? Porque não dá para ver aqui, né? Ou seja, aqui a barra com barra não tem gap, mas aí que tá. Eu já flerto um pouquinho com a forma do Al Brooks. Lá no final da aula a gente vai falar da forma que o Al Brooks interpreta os gaps, que é a forma dentro do price action, tá? Mas aqui é um gap. Ó, o mercado não fechou aqui na sexta-feira? O mercado não abriu aqui hoje? Ou seja, isso aqui é um gap, né? Ou seja, é óbvio, ele fica mais fácil de ser visto no intraday, né? Você coloca aqui um gráfico de 15 minutos, um gráfico de 60 minutos, um gráfico de 5 minutos, ó, tá? No gráfico de 2 minutos, fica mais fácil de ver, tá? Mas não precisam fazer isso, tá? É só olhar o fechamento da barra anterior e a abertura da próxima. Algo óbvio, né, que esse gap aqui, por exemplo, ó, ele é muito mais visual, né, e fácil de ser visto que esse. Mas esse gap de hoje, na Ambev, por exemplo, ele é um gap absolutamente relevante. Sabe por quê? Número 1, ele é um gap no gráfico diário, que ficou aberto, né, o mercado fechou aqui na sexta e abriu aqui na segunda. Beleza? É um gap, tá? Gap oculto, alguns chamam, exatamente, alguns chamam isso aqui de gap oculto, tá? Outra coisa que a gente vai aprofundar mais na aula, tá? Com o decorrer da aula. Gap de sexta para segunda, pessoal. Quem faz swing trades tem que ficar muito ligados nos sinais que o mercado dá na segunda-feira, especialmente se esse sinal for dado em gap, tá? Por quê? Porque daí nós vamos ter um gap no gráfico semanal, e os gaps de gráfico semanal, se no diário, né, os gaps importantes muito dificilmente são fechados, imagina os gaps no semanal, demoram muito mais tempo para fechar. Tá? E não só isso, né? Aqui na Ambev, ó, hoje, óbvio que é um gap pequenininho nessa estrutura, mas no gráfico mensal também é um gap, né? Porque o mês fechou aqui e tá abrindo aqui, então teve ali um micro gap no gráfico mensal. No diário não é um micro gap, né? No diário ali, ó, foi um gap de 12 centavos, 0,82%. Óbvio que no mensal você não vai nem conseguir ver, né? Ó, vai ter que dar um loop, um zoom bem potente ali, né? Mas esses micro gaps são absolutamente relevantes. Tá? Absolutamente relevantes. Óbvio que você não vai usar isso aqui para operar no mensal, você pode usar essa informação, poxa, um gap no gráfico mensal, no semanal, poxa, esse sinal que o mercado está dando hoje no diário é um sinal relevante. Captou a ideia? Tá? Fiquem tranquilos que a gente vai aprofundar esse tipo de questão, que na minha opinião é a grande sacada aí da aula de hoje, porque a parte introdutória a gente já viu ali no curso de análise técnica, né? Bom, fronteiras do gap, né? A chamada fronteira 1 e a fronteira 2, né? Eu usei a terminologia que normalmente se utiliza, tá? É muito mais útil esse tipo de informação aqui para quem opera day trade no índice futuro, tá? Então, se a gente coloca aqui o gráfico de índice, do índice futuro, né? Vamos colocar aqui, ó, o gráfico de 15 minutos, tá? Então, nós tivemos, ó, o mercado abrindo aqui, correto? Onde é que está o gap aqui, pessoal? Deixa eu fechar aqui a tela. Ó, então o mercado fechou aqui no pregão anterior, no caso na sexta-feira, abriu aqui, ó, tá? Então, tudo isso aqui é gap, tá? Então aqui no caso do índice, ó, fica mais fácil de ver, né? Todo o espaço aí que o mercado deixou, tá? Esse gap aqui a gente vai poder chamar de dois pontos, né, pessoal? 2 pontos. Então, quando a gente tem uma abertura em gap assim do índice, por exemplo, mais uma vez, esse tipo de informação é mais útil para quem faz day trade, tá? O mercado vai lá e para de cair, olha aqui, ó, né? Ameaçou que ia fechar o gap e opa, parou de cair, ou seja, o mercado fez um fundo aqui. Então, esse fundo, a gente chama ele de fronteira 1, tá? Fronteira 1 do gap, tá? Fronteira, não fonteira, né? Fronteira 1 do gap.
beleza? E a fronteira 2, naturalmente, será o gap em si, tá? Aqui eu só mantenho a nomenclatura, beleza? Ou seja, a fronteira 1, pessoal, esse patamar aqui, ele costuma ser uma zona de suporte muito forte, tá? Então os gaps, eles automaticamente são zonas de suporte e de resistência quando eles estão acima, né? Então olha só que interessante, ó. Eu falei que aqui era a fronteira 1, que é uma zona de suporte, né? Ou seja, se o mercado voltar para esse patamar, é um sinal de compra, né? Olha aí como é que o mercado se comportou, tá? O mercado respeitou aquele patamar e quem usou esse conhecimento pôde aí se beneficiar, tá? Então fronteira 1 é o suporte que é formado antes do fechamento do gap e a fronteira 2 é o fechamento do gap em si, tá? Vamos tentar achar aqui um outro exemplo, né? Aqui, ó, vamos pegar esse dia aqui do índice, ó. Mais uma vez, estou pegando índice futuro porque, né, todo dia tem gap no índice. Muito raro não ter um gap no índice futuro, né? Então aqui, ó, mercado. Aqui é o fechamento do pregão anterior. Alguns chamam de linha d'água, né? O fechamento do pregão anterior. Mercado abriu em gap de baixo. Então aqui nós temos um gap, tá? Mais uma vez, alguns traders vão chamar o gap só disso aqui, ó. Só o espaço que está vazio aqui, tá? Eu não trabalho assim. Cada trader tem a sua forma, tá? A minha forma é diferente. Eu trabalho com tudo isso aqui, ó. Tudo isso aqui é gap para mim, tá? Desde o fechamento do pregão anterior até a abertura do dia seguinte, tá? Aqui eu tô com gráfico de 15, pode ser de 10, de 5, de 7 minutos, de 13, tanto faz, tá? Não tem problema nenhum, certo? Bom, o que eu vou chamar de fronteira 1? Ó, aqui o mercado fez um topo, né? Concorda? Fez um topo. Então aqui eu vou chamar de fronteira 1, exatamente o contrário do que a gente deu no exemplo anterior. E a fronteira 2 vai ser o fechamento do gap em si, tá? O fechamento do gap é quando o mercado negocia naquele valor, tá? Então, a fronteira 1 vai ser esse primeiro topinho. O mercado aqui, qual era a expectativa dos participantes? Que o mercado fosse fechar o gap. Não fechou e deixou esse topinho. Então isso aqui a gente chama de fronteira 1. Automaticamente é uma resistência. Informação para quem faz day trade, né? Ó, o que o mercado fez aqui? Ele rompeu a fronteira 1. O que ele tende a fazer? Ele tende a ir até a fronteira 2. Ele tende a fechar o gap agora, porque ele caiu no vácuo aqui, né? No buraco que não tem memória. Certo? Ou seja, é o maior fechamento do dia. A próxima memória importante aqui dos participantes é o fechamento de ontem. O que o mercado fez? Foi lá, ali ficou enrolado e acabou. Demorou, mas acabou fechando o gap. Todo mundo comigo, pessoal? Tá? Então isso aqui é só para demonstrar, não estou passando nenhuma estratégia de day trade, só para demonstrar para vocês como é que as coisas funcionam, tá? Então aqui, ó, por exemplo, ó, nesse dia aqui, ó, o mercado fechou aqui e abriu aqui. Então tem um pequeno gap, né? Olha aqui a fronteira 1 do gap sendo testada, até que o mercado rompeu e fechou o gap, tá? De novo, ó, aqui o mercado abriu em gap de alta, fronteira 1, né? Aí a fronteira 2. O mercado veio, fechou o gap, que ele já rompeu de cara a fronteira 2, foi para a fronteira 1 e voltou a subir, tá? Tem dias que o mercado abre em gap e fecha em seguida? Tem, ó. Aqui, por exemplo, ó, tá? O mercado fechou aqui no dia anterior, abriu aqui, fechou o gap já na primeira barra de 15 minutos, tá? Então aqui o mercado não tinha um gap aberto, né? Isso aqui é o pregão de que foi sexta-feira, inclusive. Fechou? Então, vamos caracterizar e conceitualizar aqui o que a gente aprendeu, que são as fronteiras, que, mais uma vez, é útil para quem faz day trade, tá? Para quem faz swing trade, não vou dizer que não é útil, né? Mas é bem... Por exemplo, vamos pegar Ambev aqui, né? Foi o exemplo que a gente pegou. Vamos caracterizar aqui, né? Onde é que está a fronteira 1 desse gap aqui? Tá aqui, né? Ó, então aqui entre 13,80, aqui ó, 13,80, vai? E ó, 13,80 é a fronteira 1 e a fronteira 2 é o fechamento do gap, tá? Tem mais algum aqui que faz sentido a gente falar? De relevante? Aqui, ó, pegar esse aqui que foi bonito, ó, gapzão de baixa. Ficou alguma dúvida que é um gap de baixa aqui? Não, né? Então aqui é a fronteira 2, que é o gap fechando, e aqui é a fronteira 1. Ó, aqui o mercado rompeu a fronteira 1, disse que ia fechar o gap e não foi fechar o gap. Então aqui só atualizou a fronteira 1 do gap. Tá? Em algum momento o mercado voltou lá para fechar. Olha lá, ó. Tá? Então é aquilo que eu digo, ó. O mercado pode demorar, mas na maioria das vezes o mercado vai lá e fecha os gaps. E os gaps normalmente são zonas de resistência quando estão acima e suporte quando estão abaixo. Beleza? Voltando aqui para a gente dar o contexto, dar o conceito, né? A fronteira 1 é
o suporte barra resistência, né, dado pelo fechamento do gap em si, tá? Então, o fechamento do gap em si, tá? E a fronteira, perdão, ao contrário, né? Esse aqui é o fechamento do gap, que é a fronteira 2, né? E a fronteira 1, normalmente, é a abertura da barra que produziu o gap, tá? Vamos botar assim, ó, é a abertura ou um fundinho, né? Ou um topinho que o mercado deixou. Tá? Pessoal, aqui a gente já está caindo na seara da análise técnica clássica, vai ficar, eu sei que vocês estão se acostumando com uma linguagem mais objetiva, mas isso aqui é análise técnica clássica, tá? Nem tudo a gente vai poder deixar ultra ali no preto, no branco, aquela coisa 100% objetiva que a gente gosta e prioriza, né? Mas gap é isso aqui, tá? É avaliação gráfica e técnica pura e simples, beleza? A Vale, né? Foi um papel que também, olha, a Vale hoje aí, ó, tá? Olha aí. Tá? Então aqui foi o fechamento de sexta, abertura de hoje. O que nós temos aqui? Nós temos um gap. Tá? Que tipo de gap é esse? Esse aqui está com cara de ser um gap específico. A gente já vai falar ali daqui a pouquinho quando a gente for falar dos tipos de gap. Né? A Vale é bem conhecida, pessoal, porque em 2001, se eu não me engano, ela deixou um gap que até hoje não foi fechado. Né? Porque existe uma máxima no mercado que todos os gaps são fechados. Nem todos, né? Ó, acho que é esse aqui, né? 2002, ó. Tá? E até então o mercado não voltou lá, né? Ó, o gap tá aberto até hoje. Então cuidado com essa coisa de gaps sempre são fechados. Nem sempre. Tá bom? Nem sempre. Certo? Mas sim, a grande maioria dos gaps são fechados. Olha que interessante isso aqui, ó. Muitos diriam, muitos não veem nada aqui, né? Eu já vejo informação importante, né? O que nós temos aqui, ó? Um gap oculto, ó. Fechamento do pregão anterior, abertura do seguinte. Tá? Então isso aqui é um gap oculto muito, muito importante. Tá? Aqui a fronteira 2 e aqui a fronteira 1. Veja que o mercado respeitou a fronteira 2 como suporte. Né? Aqui a abertura do dia seguinte, né? E olha ali. Beleza? Tá? Aqui, ó, outro gap que ficou aberto, né, por bastante tempo, ó. O mercado foi fechar. Quanto tempo depois que o mercado foi fechar esse gap? Foi fechar lá 32 dias depois. Tá? Então, esses gaps que ficam abertos, assim, é importante a gente marcar e ter eles setados no gráfico, né? Ó, aqui tem um gapzinho, ó, quase que não dá pra ver, né? Ó, o fechamento da barra anterior foi 68,48, a abertura foi 68,50. Perdão, a abertura foi 68,80, a mínima foi 68,50, ou seja, não foi fechado. Aqui tem outro gap, ó. Ou seja, se o mercado em algum momento começar a corrigir, esses são patamares em que o mercado tenderá a descansar. Todo mundo captou? Essa aqui é uma parte mais de exercício de análise técnica mesmo. A Petro. Olha a Petro. Não tinha um gap aqui, ó. Né? Gap que foi fechado, ó. Fechou na sexta-feira. E hoje o mercado, né, deixa uma inside bar. A gente vai ter aula sobre inside bar em algum momento, tá? Fechou na sexta-feira e hoje já deixou uma barra compradora. A Petro subiu quase 3% hoje, né? Ó, gap aberto, gap aberto, olha, que mais? Olha aqui, ó, gap aberto, ou seja, a Petro tá cheio de gap para fechar aqui, né? Se em algum momento ou quando ela vier a corrigir, da mesma maneira que esse gap aqui, ó, aqui foi um gap fechado, ó, aqui foi outro gap fechado, aqui, ó, né? É ou não é? Todo mundo comigo? Olha esses gaps lá de março, ó, pessoal. Olha quando é que o mercado foi fechar. Foi fechar agora. Tem esse outro gap para fechar aqui, ó. Beleza? Então, para quem gosta de análise técnica, gosta de suporte e resistência, não pode deixar de marcar os suportes e resistência que os gaps proporcionam, tá? Inclusive, a gente tem que escrever isso, né, para deixar registrado, tá? Vamos colocar aqui no conceito, né? Gaps normalmente costumam
agir como suporte e resistência, né? E é bem fácil entender do ponto de vista psicológico, né? Imagina um indivíduo que queria comprar um papel, pegar a Ambev, vai, de novo, estou usando ela porque ela tá bem bonita mesmo, né? Imagina o cara que viu a Ambev na sexta, putz, eu quero comprar a Ambev na sexta-feira, tá? Quero comprar, ele foi lá e deixou uma ordem no fechamento de sexta-feira, só que aí a Ambev abriu um gap de alta e não voltou mais. E esse cara deixou a ordem lá. Deixou. E, cara, acredita, tem gente que deixa a ordem lá e esquece, deixa lá. Aí o mercado vai, produz seu movimento de alta, em algum momento, sei lá eu quando, o mercado vem, pum, bate aqui nesse ponto que tá cheio de ordem de compra de quem? Quem queria comprar nesse fechamento aqui e não comprou, e a galera que sabe desse efeito de o gap, né, servir como suporte, então essas duas forças entram ali.